Olá, tudo bom? Vamos dar mais uma avançada, né, no nosso livro. Abra ele lá na página 80, capítulo 10. Vamos conhecer um pouquinho das histórias dos maias. É uma das civilizações assim, né, que eu acho incrível e espero que vocês gostem também. Outras técnicas e religiosidade. Entre 300 e 200, entre 300 e 900 depois de Cristo, a península de Yucatán, atualmente a Guatemala, Honduras, México e Belize, foi dominada pelo povo maia. Então, por favor, marca isso aí, tá? Povo maia, que tinha como base econômica a agricultura e a prática comercial com os povos vizinhos. Foi justamente dessa conquista que surgiu um grande desenvolvimento técnico, arquitetônico e cultural, que se incluiu o desenvolvimento de uma espécie de cimento, material que foi usado inicialmente para juntar uma pedra a outra, mas que depois foi gradativamente sendo aplicado nas construções de palácios, pirâmides e até de estradas. A cultura maia, ela é altamente desenvolvida. Apesar de ser um povo muito antigo, você vai ver que assim eles estavam anos-luz, sabe, à nossa frente, assim. É interessante que, como podemos observar por meio do título desta unidade, cada civilização vai se desenvolver a partir dos recursos locais de que dispõe. Porém, sempre existe um contexto, seja ele um fundo religioso ou econômico, que orienta a aplicação desses recursos com maior intensidade. No caso dos maias, isso é legal colocar, a religiosidade foi seu principal norte. A escrita, por exemplo, estava apoiada na relação que tinha com Itzama, um de seus principais deuses. Eles eram politeístas, mais de um, tá, gente? Responsável pela criação da escrita e do sistema numérico e do calendário. Eles desenvolveram uma forma de escrita muito avançada para o que se tinha de conhecimento na época, tá? E o fundo religioso sempre vai estar presente. Não muito parecido com os egípcios, mas só parecido, tá? Eles são bem mais assim, eles são bem mais à frente do que isso, do que os egípcios antigos, né? O antigo Egito. Esse forte vínculo de adoração do povo com relação a esse Deus em especial pode ter sido responsável pela enorme capacidade de organização que manifestaram. Por meio da escrita, registravam suas festas, colheitas, o pagamento de seus impostos, os conflitos, as guerras, e para que isso fosse possível, também organizaram o registro de diferentes calendários, né? Essa ideia de contar o tempo, né, muito parecida com o que a gente tem hoje, a gente deve aos maias, ok? E todo mundo sabe, né? Eu acho que você lembra que a partir do momento que o Antigo Egito se fixou, né, houve todo um domínio de uma região e o desenvolvimento da escrita, sabe? Isso deu um boom, tá? E os maias vieram, né, em algum tempo depois, já com isso muito formalizado, tá bom? Vamos lá. Observe o calendário e, e uma pedra hieroglífica maia e reconheça formas ou símbolos que, para você, façam algum sentido, sejam eles figuras geométricas, formas humanas ou animais ou objetos. Então, olha um calendário maia e assim, você olhando bem de pertinho, a gente identifica alguns símbolos, né? Não sei o que pode significar desse calendário, mas a gente reconhece as figuras, né? E como diz assim, os objetos, as formas e tudo mais, tá? Olha a outra peça aqui. Um trecho do mural em pedra, estampado em escritas hieróglifos. Bonitinhos, né? Muito lindo. A cultura Olmeca e a cidade. Olmeca. Nas regiões tropicais, do centro-sul do atual México, bem antes da civilização maia, entre 1500 a.C. e o começo da nossa era, floresceu a cultura Olmeca,
cujos principais centros foram Laventa e Três Sapotes. Além desses centros culturais, na cidade de Teotihuacan, construíram o Palácio de Quetzalcoatl, também chamado de borboleta quetzal, borboleta emplumada. Muito mais fácil, né, de falar. Construção composta de murais muito bem preservados, especialmente quanto à cor vermelha, a preferida dessa civilização. Um pátio habilidosamente decorado com baixo relevo e em seu centro a representação do deus Quetzalcoatl, um dos deuses cultuados desde a civilização, cujo nome foi atribuído ao importante palácio. Então, aqui a gente tem as colunas, tá vendo? Olha que lindo. Todo em alto relevo. Isso que é relevo, tá? E todo trabalhado. Lindo, né? Reconstrução. Ok? Aí, eu quero que você dê um pulão lá na página. Vamos lá? Dê um pulo lá para a página 87. Eu vou dar aqui também. Para a gente continuar. Na sexta-feira, a gente vai ver um vídeo muito legal que mostra esses lugares e umas curiosidades dessa cultura maia. Vocês vão curtir. Pintura em livros articulados. Além de já estarem com uma escrita muito avançada, a ideia do livro que a gente tem hoje também surgiu dessa civilização, tá? A civilização maia utilizou a pintura na ilustração de livros articulados ou desdobráveis, sanfonados, tá? Os quais receberam o nome de códice, lembram? Pela sua semelhança com os manuscritos da Idade Média. Você sabe o que é um códice, hein? Os textos foram escritos com caracteres hieroglíficos maias, inscritos sobre papel, produzidos a partir da casca de árvores, principalmente de algumas espécies de figueira. Esse papel, conhecido como amate, era chamado pelos maias como Os maias desenvolveram o por volta do século V. Esse material, comparado ao papiro, era mais durável e apropriado à escrita. Então, você já vê um desenvolvimento muito maior, certo? Vamos lá. Certamente os maias estavam sem se dar conta, desenvolvendo um sistema de registro que viria com o passar dos tempos dar consistência e confiabilidade às ideias que aconteciam no pensamento humano. Era como se esse povo estivesse criando condições de atribuir existência ao que hoje chamamos de documentos. Então, pensa só, esses registros que começou lá com os maias, veio se desenvolvendo até os dias de hoje. Todo mundo é registrado. A gente tem um registro de nascimento, a gente tem a carteira de trabalho, que é um registro, a gente tem a certidão de casamento, que é um registro, né? A gente desenvolve a ideia de diários, que são registros, né? Então, assim, olha como é importante algo que aconteceu e que desenvolveu, que chegou até os dias de hoje, né? Nada surgiu, do nada, certo? Atualmente, os códices podem receber o nome da cidade onde estão arquivados. O Códice de Dresden está na Biblioteca Universitária da Universidade Técnica de Dresden, Alemanha. É considerado o mais importante dos povos que ainda restam, pois a maioria foi destruída pelos espanhóis durante a invasão da América Latina. Então, aqui a gente tem esses livros dobrados, esses códices maia, com seus desenhos, seus hieróglifos, né? com as suas escritas. E aqui temos mais um exemplo. Palavras e combinações ditas apenas verbalmente não podem ser reclamadas em casos de mudanças aleatórias, caso não haja um contrato escrito e documentado. Isso vale até os dias de hoje. Vale o que está escrito, né? Se às vezes um contrato, uma ideia, uma troca,
boca a boca, né, só formalmente, sem ter isso no papel, ele perde-se a validade. E quem for para a área do direito vai perceber muito isso. Vale o que está no papel, né? Você tem que comprovar ali que aquele acordo foi feito, tá? E é pelo fato de os maias serem feitos assim que hoje podemos mostrar essas fotos e comprovar como começaram a se expressar por meio da escrita, levando em consideração, é claro, que antropólogos e historiadores puderam estudar cada detalhe desses códigos e avaliar, inclusive, o tempo que passou desde que foram registrados. Joia? Deixa eu só pedir uma coisa para vocês. Agora, por favor, dê um voo lá na página 94, que eu vou colocar aqui, e dá uma lida, porque é justamente sobre essas famosas pirâmides que a gente vai falar na aula de sexta-feira, as famosas pirâmides maias. Então, dá uma lida, tá? Nesse tópico, para que você não chegue de paraquedas na sexta-feira, tá bom? Um beijão, fica com Deus, tchau, tchau.